porque a realidade tem um enviesamento antiliberal. Há muito que estou convencido que não se aguentam num debate em igualdade de circunstâncias. Ao nível dos meus financiamentos, eu tenho um Buy Me a Coffee, podem-me ajudar através de €1. Tenho um PayPal.me, podem-me ajudar com reais, camaradas brasileiros que porventura pretendam ajudar-me com reais, ok? E tenho ainda, para a malta que vive em Portugal, um MBWay. Vocês podem me ajudar com o vosso número de telemóvel. É 9306131318. Esse é o meu contacto de MBWay. Vocês têm visto nos debates aqui uma coisa muito engraçada. A direita está constantemente a falar que para nós termos um aumento salarial precisamos de um aumento da produtividade. Portugal precisa de se tornar mais produtivo para termos um aumento do salário. Que só através desse movimento de crescimento económico, quase como que apelando à ideia do trickle-down economics de Reagan, é que nós vamos conseguir efetivamente ter aumento de salários, como se o aumento do salário resultasse magicamente apenas e só do crescimento económico e não de uma correlação de forças. Esse é o argumento da direita. Há coisas que contradizem essa tese, por exemplo, o facto de que os salários reais nos Estados Unidos já não aumentam desde a década de 80. Há muita coisa que contraria essa tese. O facto é que, efetivamente, para que haja uma adequada distribuição do crescimento económico, tem de haver uma correlação de forças, tem de haver sindicatos, tem de haver luta de classes. E nós agora vamos ver uma publicação do blog Ladrões de Bicicletas, que tem economistas como o Ricardo Paes Mamed, o João Rodrigues, o Vicente Ferreira, por exemplo. Vamos ver um artigo do Ladrões de Bicicletas que dá conta precisamente do aumento da produtividade versus o aumento dos salários. E vamos ver se as coisas atendem à perspectiva que a Iniciativa Liberal e o Partido Social Democrata e mesmo Chega apresentam. Vamos ver então? Bora lá. O João Rodrigues, autor do livro O Neoliberalismo Não é um Slogan e integrante da lista da CDU em Coimbra, participou num debate contra outros partidos na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. E ele publicou isto. Antes de abandonar o auditório da nossa faculdade em reação ao fascista de serviço, a minha colega Ana Brunhosa, PS, ainda teve tempo de rebater as falsidades das direitas sobre a imigração usando dados. Sim, a austeridade das direitas ajudou a imigração, como não se via desde o fascismo, ao qual Pinto Pereira quer regressar. Pela minha parte, graças ao aturado trabalho empírico do meu amigo e camarada Paulo Coimbra, também fui para o debate na FEUC, em representação da CDU, municiado de dados, mas sobre a regressiva distribuição de rendimento do trabalho para o capital. Graças sobretudo à diminuição de direitos laborais e de correspondente aumento de direitos patronais, os salários reais têm crescido abaixo do crescimento da produtividade nas últimas 2 décadas, o que significa automaticamente perda de peso dos rendimentos do trabalho em detrimento dos do capital. É preciso reverter esta situação também com mudanças na lei, desmantelando a herança da Troika, o que o PS não fará sem força à sua esquerda e por baixo, movimento sindical unitário na rua. O aumento de salários depende de uma correlação de forças, depende de luta de classes. Sem capacidade de reivindicar, o povo não consegue melhores salários, meus caros. Uma economia de baixa pressão salarial é um círculo vicioso do lado da oferta e do lado da procura, argumentei. Menos mercado interno, menos incentivos para o investimento gerador de inovação. Os empresários mentem muitas vezes, mas não nos inquéritos ao INE. As expectativas de vendas são a principal determinante do investimento, dizem eles aí. Pedro Brinca, dos liberais, até dizer chega foi, como seria de esperar, o defensor do patronato medíocre, respondendo que o peso dos rendimentos de trabalho está alinhado com a média europeia. Não é um problema. Respondi com os últimos dados. Em Portugal, são menos 3 pontos percentuais do que na média da zona euro. 53% versus 56%. No início do milénio era de 60% em Portugal. Perguntei-lhe se considerava vários milhares de milhões de euros um não problema. Não respondeu, o que considero revelador. As direitas precisam de milionários a financiar os partidos com centenas de milhares de euros, mesmo que seja indiretamente, através de think tanks ou think tanks, que difundem aldrabices ideológicas em flagrante violação do espírito da lei de financiamento. Precisam de horas de propaganda nas televisões. Sabem porquê? Porque a realidade tem um enviesamento antiliberal. Há muito que estou convencido que não se aguentam num debate em igualdade de circunstâncias. Postado por João Rodrigues em 21/2/24. E portanto, só para vos mostrar aqui um gráfico que indica a produtividade versus os salários reais. Portanto, PIB real por trabalhador, produtividade, salários reais por trabalhador, de 1999 a 2024. Esta é a curva da produtividade, esta
é a dos salários. Vejam a evolução da dos salários em comparação com a da produtividade. Ainda tem cara de pau para dizer que o problema é de produtividade? Para dizer que basta haver crescimento económico para que o país efetivamente consiga pagar melhores salários? Ou isto também depende de luta de classes? Ou isto também depende de uma correlação de forças? E mais, a produtividade real por trabalhador não é os trabalhadores tipo serem preguiçosos, não é disso que se trata. Trata-se de Portugal ter ou não uma economia baseada em produtos de mais ou menos valor acrescentado. É disso que se trata. E nós só podemos ter mais produtividade, se efetivamente tivermos um projeto de reindustrialização nacional que nos ponha a produzir itens produtos de alto valor acrescentado. Mas é preciso passarmos por esse projeto de industrialização. É preciso investirmos em setores que efetivamente produzam alto valor acrescentado. E, lá está, havendo o crescimento económico, depois é preciso haver sindicatos fortes, contratação coletiva, movimentos de trabalhadores, para que realmente haja poder de reivindicação. E já agora também vou adicionar medidas de pleno emprego. Medidas que caminhem em direção ao pleno emprego. Porque quanto menos trabalhadores tivermos desempregados, menor é o exército industrial de reserva e isso dá maior capacidade de reivindicação aos trabalhadores. Portanto, meus amigos, essa ideia de que é só preciso aumentar a produtividade e os salários aumentam é balela. Balela. A economia não se situa num plano metafísico, a economia é resultado de relações sociais que se desenvolvem. E, portanto, sempre que quiserem vir com esse argumento, vocês têm isto para apresentar. Eu posso-vos deixar o link no chat, está bem? Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos.